Olá, então na aula de hoje a gente vai fazer a continuação do pré-questionário de física. O assunto é cinemática. Bom, a gente parou na questão número 7, né? Agora a gente vai continuar a partir da questão número 8. Vamos lá? Muito bem. Questão número 8. O gráfico na figura representa a posição X do móvel. Olha lá, posição. Tá? Então, que se deslocou ao longo de uma linha reta em função do tempo. Então, basta você lembrar daquelas características do gráfico, né? De posição por tempo, ou se você preferir, de espaço por tempo. Certo? Então, espero que você tenha lembrado aí. Se você assistir minha aula, acho que a questão é bastante fácil, né? No gráfico de espaço por tempo aí, eu vou desenhar duas partes, né? Dois gráficos aqui para você relembrar. Quando o movimento é retilíneo e uniforme, ou seja, quando a velocidade for constante, nós temos o gráfico sendo uma reta constante. Ok? A equação dessa reta, acho que você lembra bem também, né? É uma equação do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau, que é o chamado sorvete. S igual a S0 mais VT. Sorvete, né? Sorvete para ficar fácil para decorar aí quando a gente precisar, né? Legal. Agora, quando a velocidade for zero, significa que a partícula está parada, ou seja, ela não se movimenta ao longo do tempo. Portanto, vai ser um gráfico assim, né? Onde o S não varia. Tudo bem? Então, uma reta horizontal. Beleza, então, depois dessa revisão, acho que ficou bem fácil esse exercício, né? Então, vamos continuar lendo o enunciado. Então, a velocidade do móvel foi constante, ou seja, olha lá, a velocidade foi constante e diferente de zero durante o intervalo de tempo que vai em qual instante aí, ó. Então, observe o gráfico, né? E veja esses intervalos de tempo aí, ó. T1, T2, T3, T4, ok? Então, assinale a alternativa correta aí, que representa o intervalo de tempo em que a velocidade do móvel foi constante. Ok? Então vamos lá, tente pausar o vídeo e tente fazer essa questão número 8. Não, espero que você tenha conseguido aí, questão bem fácil, né? O trecho em que a velocidade foi constante só pode ser esse trecho aqui que eu estou circulando, cujo intervalo de tempo é entre T2 e T3, certo? Muito bem, então bem fácil aí. Alternativa correta entre T2 e T3, alternativa E, certo? Vamos lá, continuando então. A questão número 9. Tá, então vamos lá. Nesta figura, vou aumentar aqui. Nesta figura está representado um balão dirigível. Olha lá, balão dirigível que voa para a direita. Perceba aí, ó, a seta da velocidade, né? O vetor velocidade. Lembra que é uma grandeza vetorial, portanto tem direção e sentido. Então, o balão dirigível está voando para a direita. Certo? Em altitude constante e com velocidade V, olha lá, grifa, velocidade V também constante. Então, a velocidade é constante, portanto, a aceleração vale zero. Então, essa é a dica aí que eu dou para você tentar fazer esse exercício, né? Bom, continuando a leitura aí, ó, sobre o balão, atuam as seguintes forças, ó. Então, tem a força peso, o empuxo, resistência do ar R, a força M, que é devido à proporção dos motores, né? Força dos motores. E ele pede para você assinalar a alternativa. Assinala a alternativa que representa o diagrama de forças. Tá? Então, diagrama de forças estão mais bem representados aí as forças que atuam sobre o balão. Então, agora eu quero que você pause o vídeo e esse assunto aí eu discuti bastante, né? Na aula teórica, em que eu dei o exemplo do avião, certo? Quando o avião ele está voando, sobrevoando aí com uma velocidade constante.
Bom, então agora eu quero que você pause o vídeo e assinale a alternativa correta. Você tem 4 opções aí, ó. A, B, C ou o D, ok? Vamos lá, tente fazer então. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Eu acho que é outro exercício bem fácil, se você conseguiu relembrar da minha aula, né? Bom, eu já dei a dica, aceleração zero, velocidade constante, significa que a força resultante igual a zero, certo? Princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Portanto, a força resultante tem que ser zero. Então, todas as forças têm que se anular. Então, se todas as forças têm que se anular, você tem que ter vetores de tamanhos iguais. Então, ó, por exemplo, na alternativa A, você vai ter aí a força R anulando com a força M, porque estão no mesmo tamanho. Agora, a força peso, ela não vai anular com a força E, do empuxo, certo? Então, você vai precisar de que todas as forças elas tenham no mesmo tamanho. Portanto, qual é a alternativa correta? Espero que você tenha assinalado a correta aí. A alternativa correta só pode ser a alternativa B, né? Ok? Pode ser a alternativa B, em que todos os vetores aí têm tamanhos iguais, né? No caso, em sentidos contrários. Então, por exemplo, você tem o vetor M, que está para a direita, e o vetor R, da força R, que está para a esquerda. Ambos têm o mesmo tamanho, portanto, a resultante vai valer zero. Elas vão se anular. A mesma coisa vai acontecer com a força peso, que está direcionada para baixo, e a força empuxo, E, que está direcionada para cima. Também tem módulos iguais, né? Módulos iguais ou tamanhos iguais aí dos vetores. Ok? Bem fácil, né? Então, bem tranquilo aí. Esse exercício número 9 também. Tá bom. Você vê que a partir dessa metade, né, desse questionário, os exercícios são muito parecidos com da metade anterior. Então acho que vai ser bem tranquilo aí pra gente completar esse questionário. Vamos lá, questão número 10 aí. Espero que você aí esteja sempre tentando fazer primeiramente antes de mim, ok? Importante aí você fazer primeiro. Vamos lá, questão número 10. Todo movimento é relativo. Olha lá, hein? Relativo, lembra? Referenciais inerciais, né? Movimento relativo, depende do referencial. Então pode dizer que em relação ao mesmo sistema de referência, vamos lá, vamos ler aí a primeira, ó. Se A, eu falo que o A é uma partícula, tá? Então se a partícula A, o carrinho A, está em movimento ao carrinho B, e o B está em movimento em relação a C, então o A certamente está em movimento em relação a C. Bom, pensa um pouco aí, quero que você pause o vídeo, pense um pouco, dá uma refletida sobre essa afirmação e veja se é verdadeiro ou falso. A melhor maneira que você pode fazer para perceber se uma alternativa é verdadeira ou falsa é tentar imaginar, faça um desenho, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Pausa o vídeo e tente ver se a primeira é verdadeira ou falso. Tente fazer. Bom, espero que você tenha tentado fazer. Vou dar um exemplo aqui, então, da primeira. Eu vou desenhar o chão, certo? Eu desenhei o chão aqui. Eu vou desenhar as 3 bolinhas, A, B e C. Então, bolinha A, bolinha B e bolinha C. E agora a gente vai ler novamente a alternativa, né? Para tentar colocar na situação aí, para dar um exemplo, claro. Então, se A está em movimento em relação a B, se A está em movimento em relação a B, ou seja, se o A está em movimento em relação a B, o A não pode estar parado em relação a B, na verdade. Então, o A e B não pode ter, por exemplo, as mesmas velocidades.
se eu tivesse um esquema desse tipo, ó, o A com velocidade V para a direita e o B também com velocidade V para a direita, o A está parado em relação a B, certo? Mas não, ele está falando aí que o A está em movimento em relação a B. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar que o A tem uma velocidade sendo 0, ou seja, o A está parado em relação ao chão, e o B tem uma velocidade V para a direita. Ok? Então, nessa situação, o A está em movimento em relação a B. Na verdade, por quê? Porque a distância entre eles vai aumentar, né? Beleza, aí a segunda parte aí agora a gente vai ler. E o B está em movimento em relação a C. Então, para o B estar em movimento em relação a C, novamente, ó, vamos esquecer o A e olha só para o B e para o C. Se o B tem velocidade V para a direita e o C também tiver velocidade V para a direita, né, uma velocidade V qualquer, o B está parado em relação a C. Mas não é isso que ele pede, ele está pedindo aí que o B está em movimento, né, em relação a C, não parado. Então a gente pode considerar aí que o C tem uma velocidade 0 também, ó. Certo? Vamos ler de novo então? Olha lá, ó. Se A está em movimento em relação a B, que é essa situação aqui que eu estou circulando, ó, bem grande. O A está em movimento em relação a B, ok? Devo perceber que o A está em movimento em relação a B, né? Porque os dois têm velocidades diferentes. E na segunda aí, afirmação, B está em movimento em relação a C. Então estou circulando novamente. Olha lá, o B está em movimento em relação a C. O B está se aproximando de C, certo? Porque o C está parado em relação ao chão e o B tem uma velocidade V em relação ao chão, portanto o B está aproximando de C. Tá? E agora vamos ler aí, depois de tudo isso, vamos ler a última, né? Última parte, para ver se realmente é verdadeiro ou falso. Então, A certamente está em movimento em relação a C. Olha para o A e olha para o C. Esquece o B, ó. Olha só para o A e olha só para o C. O A tem velocidade 0 e o C também tem velocidade 0. Ou seja, tanto o A quanto o B estão parados em relação um ao outro. Na verdade, então eu posso falar que o A está parado em relação ao C. Conclusão, então, a afirmação 1, ela é falsa, ela é incorreta, ok? Vamos lá, conectar aqui de novo, só um segundinho. Vamos lá, conectando novamente aqui. Mais um minuto aqui. Probleminha aqui, né, na conexão. Tentar arrumar aqui. Se não der certo, eu vou tentar entrar pelo PDF. Só mais um segundinho aqui, tá? Tô gravando ao vivo. Pronto. Voltamos. Ok? Então, onde a gente parou? A gente parou na seguinte afirmação, né? Então, o A certamente está em movimento em relação a C. É falso. Por quê? Porque o A está parado em relação a C. Ok? Então, assim que eu te ensinei, como se faz para ver se a alternativa é verdadeira ou falsa, é basicamente dando exemplos. Tá bom? Então, a primeira é falsa, né? Porque o A está em movimento em relação a B e o B está em movimento em relação a C, não quer dizer que o A também vai estar em movimento em relação a C. Tá bom? Tudo bem, então agora se você não tinha conseguido fazer a primeira e se você entendeu, agora eu quero que você tente fazer a segunda afirmação aí.
Se A está em movimento em relação a B e B está parado em relação a C, então A certamente está parado em relação a C. Bom, então vamos lá, tente fazer essa segunda aí. Então pausa o vídeo e tente fazer enquanto eu desenho. Então é importante você dar exemplos, né? Sempre dê exemplos aí. Tá, então espero que você tenha conseguido. Acho que se você entendeu a primeira, a segunda é bem fácil, né? Acho que é bem tranquilo aí. Então vou ver a primeira, ó, a primeira frase, ó. Se A está em movimento em relação a B. Então vou colocar uma velocidade em A. E eu vou falar que o B tem velocidade 0. Beleza, então o A está em movimento em relação a B. Agora eu vou ver a segunda afirmação. B está parado em relação a C. Tanto B está parado em relação a C, tanto B quanto C tem que ter velocidade 0. Né? Tem que ter velocidades iguais. Certo? E a última aí, ó. Então A certamente está parado em relação a C. Então agora você olha só para o A e para o C. Então estou circulando só o A e o C. Perceba que o A está em movimento em relação a C, né? Então o A não está parado em relação a C. Então, na segunda também nós temos uma afirmação falsa. Ok? Bem fácil, né? Espero que você tenha entendido aí. Então ambas estão erradas. Alternativa B aí, tá? Muito bem, então vamos lá, continuando aí. Questão número 11, mais uma de gráfico, né? E esse gráfico aí novamente, ó. Então é importante, antes de começar o exercício, olha para o gráfico, tá? Sempre olha para o gráfico antes de começar o exercício. É um gráfico de distância por tempo. Ok, então não tenho muito mais o que falar sobre esse gráfico. Espero que você já tenha entendido todos os conceitos sobre isso, né? Então vamos ler o enunciado agora. Ângela e Tânia iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a tela, né? Tá, então Ângela e Tânia fazem um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Nesse gráfico está registrada a distância que cada uma delas percorre em função do tempo. Tá, é verdade, ó. O gráfico de distância por tempo. Então perceba que os gráficos são diferentes, né? Você tem o da Tânia, que é essa um pouquinho aqui mais para cima. E também você tem da Ângela, que está menos inclinada aqui. Tá bom? Então espero que você lembre aí, né? Que inclinação tem tudo a ver com velocidade, né? Então a Tânia tem a velocidade maior que a da Ângela. Beleza, então tranquilo. Vamos lá. Após 30 minutos do início do percurso. Então a gente tem que achar esses 30 minutos no gráfico, né? Tá bom. Então, após 30 minutos desse percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Tá? E com base nessas informações, são feitas duas observações. Então, novamente, a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso, né? Então, ó, vou deixar assim. Tela, acho que dá pra enxergar, né? Ok, então vamos lá. Primeira afirmação aí. 1. Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. Verdadeiro ou falso? Tá? E na segunda, quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. Então isso daí é só a interpretação do gráfico. Portanto, acho que é importante você ter essa folha impressa, né? Para você poder interpretar melhor aí. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer esse exercício aí. Tá bom? Vamos lá. Então, tente fazer, olha para o gráfico, pega os valores aí para 30 minutos. Tá bom? 30 minutos eu circulei onde está os 30 minutos aí, tá? Vamos lá, tenta fazer. Bom,
Já te deu um tempo, né? Vamos ver se você conseguiu. Vai conferindo aí as suas contas, os seus valores. Tá? Como sempre, é importante tentar fazer antes de mim. Então, vamos lá. Eu tô aumentando aqui. O gráfico bem grande aqui, né? Então, quando o tempo for 30 minutos... Aqui os 30 minutos. Vamos ver onde a Ângela vai estar e onde a Tânia vai estar. Então, vamos começar pela Tânia. Então, a Tânia é o gráfico lá em cima, né? Então, esse ponto aqui é o da Tânia, dos 30 minutos. Opa, novamente aí. Tem que dar uma arrumada aqui, só um segundo. Ok? Então, vamos lá de novo, 30 minutos. Vamos achar qual é a distância que a Tânia percorreu. A gente tem que marcar aqui, ó. Esse pontinho aqui, né? Então é só contar os risquinhos. Então, aqui nós temos 10 risquinhos, né? Onde eu risquei aqui em azul. Então aí para Tânia vai valer 12. É isso mesmo? 12, né? Então, a Tânia vai ter andado 12 quilômetros. 12 quilômetros de bicicleta. Então, faça a mesma coisa para a Ângela. Vamos lá, a Ângela. Marca aí o ponto. A Ângela tá marcando 9, né? É isso? Ok? Então, dá uma conferida aí nos risquinhos. Né? Então, quando o tempo for 30 minutos, a Ângela andou 9 km e a Tânia andou 12 km. Então, qual que é a distância entre elas? Bom, aí é só subtrair uma da outra, né? Então, subtraindo 12 menos 9, vai dar quanto? Aí você consegue ensinar a alternativa correta aí, né? Tudo bem? Então, após 30 minutos do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Tá, então a Tânia acabou de passar pela igreja. Então a igreja, ela vai estar no quilômetro 12, né? Então a igreja está no quilômetro 12. Ok. Então vamos lá, acho que dá pra gente ver se a segunda é verdadeira ou falsa. Então, quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. É a Tânia, né? Então vamos fazer o seguinte, então. Então a gente já descobriu a igreja, é 12 km. Agora a gente tem que ver quanto tempo, na verdade, vai demorar para Ângela chegar, né, na igreja, é isso? Vamos ver então? Vamos voltar pro gráfico aqui? Vamos fazer o exercício por completo, né? Tá, então a igreja tá aqui, ó. Eu tô riscando em rosa. Na horizontal aqui em rosa. Essa vai ser a posição da igreja. Beleza. Agora vamos olhar pro gráfico da Ângela. O gráfico da Ângela é esse aqui em azul, né, inclinado. Vamos ver onde vai ter a intersecção aí da Ângela com a igreja. Então, a Ângela com a igreja vai ser esse ponto aqui que eu tô marcando, ó. Em vermelho. Então, o tempo vai valer quantos minutos? Vai valer 40 minutos, né? Ok? Então, a Ângela vai demorar 40 minutos para chegar na igreja. Beleza? Deu para entender, né? Então, agora sim dá para ver quais são as alternativas aí, se são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira, né? Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema da Tânia. E aí? É verdadeiro ou falso? Vamos lá, pausa o vídeo e tente conferir se é verdadeiro ou falso. Bom, acho que agora ficou fácil, né? Então essa vai ser verdadeira. Ok, acho que não precisa de muitas explicações, né? O telefonema se deu a 30 minutos, né? Quando o tempo valia 30 minutos. E de 30 para 40 são 10 minutos. Certo?
E na segunda, ó, quando a Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 km à sua frente. Então vamos ver isso então? Vamos lá de novo pro gráfico. Quando o tempo vale 40, a Ângela está no quilômetro 12. Certo? Vamos ver onde a Tânia vai estar. Então, a Tânia vai estar, ó. Tô marcando aqui. Vamos descobrir onde a Tânia vai estar. Vai estar lá na frente, né? Quanto vale esse ponto aqui? Opa! Novamente aqui. Tô com problemas aqui na captura. Ok, de novo. Então, esse pontinho aqui vale quanto? Vale 16, né? Ok, então a Tânia vai estar já no quilômetro 16, certo? Muito bem, então a Ângela vai estar no quilômetro 12, a Tânia vai estar no quilômetro 16. Então qual que vai ser a distância entre as duas? A distância entre as duas vai ser 16 menos 12, certo? Que dá 4 km, então verdadeiro, né? Ok, então tanto a afirmação número 1 quanto a número 2, elas são verdadeiras, beleza? Então, ambas as observações estão corretas. É bem fácil, né? Então aí é só basicamente a interpretação do gráfico, tá? Continuando aí, questão número 12. É bem tranquila também. Ó, a imprensa pernambucana, em reportagem sobre os riscos que correm os adeptos da direção perigosa, observou que uma pessoa leva cerca de, olha lá, grifa aí no texto, 4 segundos para completar uma ligação de telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som do seu carro. Então, tempo vale 4 segundos. Então, delta T, já anota aí, ó, 4 segundos. Pergunta: qual a distância? Então ele quer distância. Se ele quer distância, ele quer o delta S, certo? Então, qual é a distância percorrida por um carro que se desloca a grifa aí, ó, 72 km por hora. Então velocidade vale 72 km por hora. Então ele pede o delta S durante esse intervalo de tempo, tá? Então vamos lá, agora eu quero que você pause o vídeo e tente fazer, eu acho que é bem fácil, né, esse exercício aí. Usa a formulinha, velocidade, delta S, delta T e acabou, né? Tá? Se você quiser usar a relação assim, ó, até mais rápido, né? Delta S é V delta T. Tá bom? Então usa a formulinha que você já conhece da cinemática e substitui os valores aí corretamente antes de fazer o exercício, tá bom? Vamos lá, então pausa o vídeo e tente fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. E eu espero muito aí que você não tenha feito isso. 72 vezes 4, que tá errado. Espero muito que você não tenha feito isso. Tá? Porque tá faltando uma coisa muito importante aí. O que que é? Falta ler melhor enunciado. Olha lá. A velocidade está em quilômetros por hora. Certo? E a formulinha é sempre no Sistema Internacional de Unidades. Então a velocidade não pode estar em km por hora, tem que estar em metro por segundo, certo? Você tem que converter de km por hora para metro por segundo. Então como é que fazia mesmo, então, para converter de km por hora para metro por segundo mesmo? Então se você tem aí na sua revisão ou no seu formulário, eu acho que é bem tranquilo o exercício novamente, né? Então primeiro aí, como é que faz então para converter de km por hora para metro por segundo? Ok, espero que você tenha lembrado, né? Tô sempre pausando para você sempre tentar lembrar. É só dividir por 3,6. Certo? Então,
72 km por hora dividido por 3,6, tá? Bom, como aula de física não é de matemática, eu vou fazer direto aqui, tá? Então vai dar 20 metros por segundo. Ok? Fácil, né? E agora, joga na fórmula. Então, ΔS é V ΔT. Então, ΔS vai ser 20, que é a velocidade, vezes o tempo, que dá 4. 20 vezes 4 dá 80 metros. Ok? Tudo bem, então, próximo exercício. Questão número 13. Olha lá. Questão número 13. O sonar de um barco de pesca localiza um cardume diretamente abaixo da embarcação. O tempo decorrido, olha lá, vai grifando, ó, o tempo decorrido da emissão do sinal até a chegada do eco, ó, a chegada do eco, hein? O sonar vale 0,5 segundos, então já anota. Então, ΔT é igual a 0,5 segundos. Continua. Se a velocidade de propagação do som, ó, a velocidade da propagação do som na água no mar é de 1.600 metros por segundo. Então, velocidade já está em metros por segundo, não precisa converter. 1.600 metros por segundo. A pergunta é qual é a profundidade do cardume. Ah, então, bom, agora acho que é importante você desenhar primeiro, para você entender o que está acontecendo. Se você não sabe o que é sonar, então eu recomendo que você procure na internet aí, no Google, né? Bem fácil, bem rápido aí. Ver como é que é o funcionamento do sonar. Provavelmente os professores já comentaram na aula, tá? E agora eu quero que você faça o desenho, pausa o vídeo e descubra quanto que é essa profundidade, ou no caso seria um ΔS aí, né? Uma distância aí, tá bom? Tome cuidado aí, espero que você consiga fazer esse exercício. E a dica é, não é só jogar no ΔS V ΔT, não é só fazer isso. Tem que interpretar o enunciado, tá bom? Vamos lá, tenta fazer aí. Ok, então eu fiz um desenho bem simples aí. Você tem aí na direita um barco e lá embaixo, nas profundezas aí, você tem um cardume de peixes, né? E a pergunta é, quanto que vale essa profundidade aqui, ó? Essa distância, vou chamar de D de distância, tá? Bom, e ele fala que do sonar aí, vamos ler novamente, tá? O tempo decorrido desde a emissão do sinal até a chegada do eco do sonar vale meio segundo. Então assim, o sonar é um aparelho, né, que serve para descobrir cardumes de peixes. Assim que os pescadores eles pescam, né, então eles buscam por cardumes usando o sonar. É tipo de um radar usado na água, né, em que o sinal, o sinal de som, né, sonar, ele propaga, provavelmente você já viu isso em física, né, em ondas, aí no 9º ano. Então, o sinal vai se propagar numa direção, ele vai chegar no cardume e vai ser refletido. Acontece uma reflexão. Então, aquele sinal aí vai voltar como um eco. Ok? Eco. Beleza? Então ele vai e volta. Então se vai e volta, o ΔS, que é o espaço andado aí pelo sinal, não é só D de distância. Vai ser o dobro, né? Vai ser D mais D. Porque o sinal vai e volta. Ok? O sinal tá indo e tá voltando. Então quando a gente joga na formulinha, então aí que eu espero que você tenha conseguido fazer o exercício. Se você não conseguiu, agora você tenta lembrar isso porque é bastante importante, pode ser que caia na sua prova. Então ΔS V ΔT é a nossa fórmula. E o ΔS
vai ser 2 vezes a distância, 2D. Isso é igual a velocidade, que é 1.600, vezes ΔT, que dá meio, certo? Estou fazendo as contas aí, 2D é igual 1.600 vezes meio. Bom, não precisa de calculadora, é metade de 1.600, que dá 800, né? 800. E aí, a distância vai ser o quê? 800 dividido por 2, que dá 400 metros. Alternativa aí, espero que você tenha conseguido também. Bom, então quer dizer que o sinal, ele anda 400 metros, chega no cardume e volta outros 400 metros, ok? Bem, espero que você tenha conseguido também essa questão número 13. Vai anotando qual você está conseguindo, anota também os que você não está conseguindo fazer. Pode colocar aí nos comentários do vídeo quais são os exercícios mais difíceis ou mais fáceis. Tá bom? É importante para que eu possa saber aí. Vamos lá, questão número 14 agora. Então essa daqui talvez, tá? É a mais difícil aí do questionário. Mas acho que vai ser bem tranquilo aí também. Vamos lá, questão número 14. Enunciado: o alto custo das passagens de ônibus e as diversas atividades realizadas pelos jovens que os obrigam a se deslocar de suas casas em diferentes horários têm comprometido o orçamento familiar destinado ao transporte dos filhos. Ponto. Então aí é sempre importante você ler o enunciado e explicar, né? Como se você acabou de ler, explica para uma outra pessoa o que você acabou de ler, o que você entendeu desse enunciado. Então aí ele está falando que as passagens de ônibus estão caras e isso é ruim, né? Porque os jovens ficam bastante impossibilitados de deslocar, porque a passagem é bastante cara, né? Então, continuando aí, pretendendo diminuir os gastos dessa família com transportes, Paulo deixou de ir à escola de ônibus, passando a utilizar a bicicleta. Então, como o transporte público era muito caro, né? O metrô, o ônibus era caro, ele está indo de bicicleta agora. Continuando, no trajeto casa-escola, grifa aí, o ônibus percorre 10 km. Então o ônibus anda 10 km. Paulo usa um atalho e vai de casa à escola percorrendo 8 km. Então vamos anotar essas informações. Então, o ônibus aí, ele tem um ΔS aí de 10 km, né? Um ΔS 10 km. Por que eu estou anotando, né? E estou pedindo para você anotar no seu caderno? É importante para organização aí. Senão a gente se perde aí no enunciado, né? Então, ônibus ΔS 10 km e Paulo, ele usa um atalho, né? Então, o ΔS do Paulo vale 8 km. E com uma velocidade média de 15 km por hora. Eu vou anotar também a velocidade: 15 km por hora. 15 km por hora. Olha que interessante, né? Perceba aí que tá tudo em quilômetro e quilômetro por hora. Então não precisa ficar transformando para o sistema internacional, né? Não precisa dividir por 3,6. Então isso que é uma coisa importante da cinemática. Olha sempre o enunciado para ver quais são as unidades, tá? Se você tem as unidades, você consegue descobrir se precisa converter ou não. Tá bom? Então tá todo mundo em quilômetro por hora, então deixa assim. Então vamos lá, continuando aí. Você tem um gráfico aí também, né, de velocidade por tempo. Dá pra enxergar bem aí? Espero que você tenha a versão impressa, né? Então tem vários risquinhos horizontais verdes aí, né? Tá? Então o que representa esse gráfico aí? Então vamos continuar lendo o enunciado. Olha lá, o gráfico representa a velocidade média do ônibus em alguns intervalos de tempo durante os 40 minutos. Tá? A partir da casa do Paulo, no mesmo horário em que ele vai para a escola. Olha só então, o gráfico de velocidade por tempo aí, você percebe que são várias retas horizontais, né? Várias retinhas horizontais aí.
Você tem uma reta aqui horizontal, em verde, né? Depois aqui em horizontal, quer dizer que o ônibus está parado, né? Velocidade vale 0. Depois aqui também, velocidade na horizontal. Nesses trechos, como a velocidade é na horizontal, você pode afirmar que o movimento é uniforme, certo? Velocidade constante. Muito bem, então continuando aí. Supondo que Paulo e o ônibus partem juntos no mesmo ponto, é correto afirmar que... Vamos lá, agora a gente tem que ler todas essas alternativas aí e ver quanto tempo demora aí, né? Pro Paulo sair da casa aí pra escola e pro ônibus fazer o mesmo trajeto, né? O ônibus demora, obviamente, aí 40 minutos, né? Então vamos lá. Escolha uma. O ônibus chega à escola 2 minutos depois do Paulo. Paulo e ônibus chegam juntos à escola em 32 minutos. O ônibus chega à escola 8 minutos depois de Paulo. A velocidade média... Opa, voltando aqui. A velocidade média do ônibus durante o trajeto é de 30 km por hora. E Paulo chega à escola 2 minutos depois do ônibus. Então perceba que tem muita coisa aí para fazer, né? Basicamente a gente tem que ver alternativa por alternativa. Por isso que essa questão número 14 talvez seja mais importante aí do questionário. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para você tentar fazer. Então pausa o vídeo. Tenta fazer primeiramente aí, ver o que você consegue fazer. Eu acho que você consegue fazer muita coisa por enquanto. E logo a seguir a gente vê aí juntos até onde você conseguiu fazer e vamos fazendo aí item por item e passo a passo, ok? Vamos lá, tenta fazer aí, pausa o vídeo. Ok? Vamos lá então? Então vamos analisar primeiro o Paulo. Tá? Então olha lá. O Paulo, a distância da casa do Paulo até a escola, quando ele vai de bicicleta, vale 8 km. E ele tem uma velocidade de 15 km por hora. Então, você já tem o ΔS, já tem a velocidade. E agora você pode calcular o tempo. Então se você não fez ainda, calcule aí o ΔT. É óbvio que o valor aí vai dar em horas, então transforme para minutos. Ok? Então pausa o vídeo e tente fazer aí. A formulinha tá aí, velocidade ΔS ΔT. Só substituir, né? Bem tranquilo. Igual a 8 dividido por ΔT, multiplica em cruz. 15 ΔT é igual a 8, então ΔT é igual a 8 sobre 15 horas. Deixa assim, não use calculadora, deixa na fração. Certo? Se usar a calculadora vai dar errado, tá bom? Bom, 8 sobre 15 horas. Agora a gente tem que transformar. Como é que faz para transformar de hora para minuto? Eu espero que você lembre também de horas para minuto. O que a gente fazia mesmo? Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, uma hora tem 60 minutos. Então você hora multiplica por 60 ou divide por 60. Se quiser pode fazer uma regra de 3 também. Tá? Vamos fazer por regra de 3. Acho que o professor faz pela regra de 3, né? Vou fazer aqui do lado. Uma hora tem 60 minutos. Então, 8 sobre 15 horas tem x. Multiplica em cruz.
x vezes 1 é x. Então vai ser x igual a 8 sobre 15 vezes 60. Tá bom? Bom, acho que não precisa ter muitos problemas aqui. Faça essa divisão primeiro. Faz 60 dividido por 15, que dá 4. E faz 4 vezes 8, que dá 32, tá? 32 minutos. Então, o tempo aí que o Paulo leva vale 32 minutos. Tá bom? Então, o Paulo demora 32 minutos para sair da sua casa e chegar à escola. Tá bom? Ok, então esse é o tempo do Paulo. Vamos achar agora o tempo do ônibus. Tá? Então, quanto tempo o ônibus demora para andar 10 km, né? Então, o ônibus anda 10 km. Então, aí a gente vai precisar de olhar o gráfico. Então, esse é o gráfico de velocidade por tempo aí do ônibus. E a gente tem que descobrir em qual instante de tempo aí o ônibus vai ter andado 10 km. Para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de usar aquele princípio aí, né? De que quando você tem um gráfico de velocidade por tempo, ΔS numericamente igual a área, né? A área do gráfico. Tá bom? Então a gente vai ter que calcular várias áreas aí, né? Então você tem, ó, o primeiro trecho aqui. Vamos calcular primeiro essa primeira área aqui, ó, que eu tô achurando, tá? Tô pintando em vermelho. Depois a gente vai calcular mais essa outra área aqui, né? Porque tem um intervalo aqui, ó, de tempo em que o ônibus vai estar parado. Então a gente vai ter que ver aí calculando as áreas até somar e dar 10 km. Tá bom? Então vamos calcular essa primeira área aí. Vamos lá. Usa aí o conceito de que ΔS é numericamente igual à área. Então vamos achar essa primeira área aí. Então eu vou chamar de 1, né? Vou deixar apagar. Vou chamar de 1. ΔS1, tá? Vamos lá. Então ΔS1. Base vezes altura dividido por 2. Bom, a gente vai ter que descobrir quanto vale essa base que eu estou pintando aqui em azul. Olha lá, o tempo aqui está valendo quanto? Então eu vou aumentar, vou dar o zoom aqui. Olha aí na sua folha impressa. Quanto que vale essa base aqui? Então, como você tem aí daqui até aqui na frente valendo 10, né? Então cada risquinho vale quanto? Cada risquinho vale 2, é isso? Então cada risquinho valendo 2, é isso mesmo, ó. Então 2, vou marcar aqui 2, 4, 6, 8 e 10, é isso? Muito bem, então a base vale 6, né? A base vale 6, é isso? O detalhe é o seguinte, é 6 o quê? 6 minutos, né? Olha para o seu eixo X. O eixo X está em minutos. Então você vai precisar de transformar para horas, tá bom? Então vamos lá, calcule 6 minutos em horas. Como é que faz para transformar 6 minutos em horas? Então usa a regra de 3 ou usa essa regra prática aqui, né? Para você transformar de horas para minutos, você multiplica por 60 e de minuto para hora você divide por 60. Tá bom? Bom, espero que você tenha conseguido fazer então. Então 6 minutos, eu vou anotar aqui do lado, ó. ΔT é igual a 6 minutos. E é igual a 0,1 horas, tá? Eu espero que você tenha feito a continha. Então a base vale 0,1. Então
Vamos voltar então para o ΔS1 em vermelho, ó. Vai ser base 0,1 vezes a altura valendo 30, certo? 30. Então quanto que vale 0,1 vezes 30? Não precisa de calculadora, é só cortar um zero, né? Então 0,1 vezes 30 vai dar 3. Então ΔS1 dá 3 km. Muito bem. Então, em 6 minutos ele andou 3 km. Então tá faltando bastante, né? Para 10 km faltam 7 km. Vamos calcular então essa área número 2 aqui, ó. Então, mais uma vez, temos que ver quanto que vale essa base. Eu acho que ficou bastante simples, né? Bastante fácil. Porque se você quiser marcar aí, ó, de 2 em 2 de novo, 10, 12, 14, 16. E a base de novo vale 6 minutos ou 0,1 hora. Então pause o vídeo aí e calcule quanto vale o ΔS2. É fácil, né? Então, 0,1 vezes 20, que é a altura. Então, ΔS2 dá 2 km. Pronto. Legal, 2 km. Já andou 5 km. Certo? Vamos agora calcular ΔS3 aqui, ó. Que é esse pedação bem grande, né? Ok? Bom, então já te expliquei como se faz. Quero que você tente fazer sozinho aí. Pausa o vídeo e tenta calcular quanto vale o ΔS3, tá bom? Vamos lá, tenta fazer. Ok? Então, o ΔS3 vai ser quanto, hein? Quanto que deu? Teve algum problema no tempo? Espero que não, né? Eu acho que não. Mas, se você tiver algum problema no tempo, vamos tentar fazer aqui rapidinho. Então, o do 20 para 30 são 10 minutos. Para transformar de minuto para hora, a gente divide por 60. Então, não precisa, lógico, né, de calculadora, porque se você fizer 10 dividido por 60 na calculadora, vai dar uma dízima, né? 0, tanto aí, né? Então tá errado. Então o ΔT aí que você tem que fazer é assim mesmo, ó, 10 dividido por 60. Corta e vai dar 1/6 de hora. Deixa em fração, tá? Porque senão 1/6 vai dar 0,16666. Aí vai dar errado, tá? A sua conta. Então tem que usar fração. Então vai dar 1/6 de hora. E substitui aí no ΔS3. Então vai dar 1/6 de hora, que é a base, vezes a altura, que dá 30. E aí é só calcular, né? Tá boadinha, né? 30 dividido por 6. Quanto que é? 30 dividido por 6 dá 5, né? Então andou 5 km. E aí terminamos, né? Porque nessa primeira parte ele vai ter andado 3 km no ΔS1, ΔS2 2 km, ΔS3 5 km, totalizando aí no total os tais 10 km. Certo? Então, quanto tempo demora para o ônibus chegar aí na escola? Demora, é só olhar aí no gráfico, demora 30 minutos. Certo? Não precisa calcular essa última área, né? Tá bom? Não precisa calcular a última área.
Então, demora 30 minutos para que o ΔS somados aí vai dar 10 km. Então, vamos anotar? Então, vamos anotar aí. ΔT do Paulo é igual a 32 minutos. E o ΔT do ônibus é igual a 30 minutos, tá bom? Praticamente acabou o exercício, né? Vamos lá, agora ler as alternativas, ó. Escolha uma. Item A. O ônibus chega 2 minutos depois de Paulo. Então, essa é falsa, né? Porque, na verdade, o Paulo chega 2 minutos depois do ônibus. O ônibus é mais rápido. Demorou 30 minutos o ônibus. E o Paulo demorou 32. Tá bom? Então, o Paulo chegou 2 minutos depois do ônibus. Item B. Também é falsa. Paulo e o ônibus chegam juntos à escola. É falso também. Item C. Ônibus chega à escola 8 minutos depois do Paulo. Também é falso. Né? Na verdade, o ônibus chegou 2 minutos antes. Né? Item D. D de dado. A velocidade média do ônibus durante o trajeto casa escola é de 30 km por hora. Bom, para descobrir isso, o que a gente tem que fazer? Tem que jogar na fórmula. Velocidade média ΔS por ΔT. Quanto vale o ΔS? ΔS vale 10 km, certo? E o ΔT é 30 minutos. Então tenta transformar 30 minutos em horas, tá? Então, vamos lá, um tempo aí para você tentar transformar 30 minutos em horas. Deixa em fração novamente, tá? Então o que a gente fazia mesmo? Para transformar minuto em hora, a gente divide por 60. Então eu estou fazendo aqui no cantinho esquerdo, 30 dividido por 60, certo? Se você quiser simplificar, ó, corta os dois zeros, dá 3 sobre 6, né? Tá? Se você quiser simplificar de novo, dá por 3, então vai dar 1 dividido por 2. Certo? Então ΔT dá meia hora, né? 30 minutos é meia hora. Então coloca aqui no denominador 1 sobre 2. Mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 10 vezes 2 sobre 1, que dá 10 vezes 2, 20, né? 20 km por hora. Então essa seria a velocidade do ônibus, 20 km por hora. E não 30, né? Então, essa alternativa D de dado aí é falsa também. E na E, Paulo chega à escola 2 minutos depois do ônibus. Essa daí é a verdadeira. Então a alternativa correta a E. Tá bom? Então, como eu já te disse, talvez aí essa questão 14 é a mais difícil do questionário. Então tenta fazer novamente aí se você não conseguiu fazer. Tá? E se você quiser treinar aí para sua prova, comece pela questão número 14, tá bom? Muito bem, e agora a última questão aí do questionário. Essa daqui eu acho que é bem fácil, tá? Questão conceitual. 15. Marque a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. Escolha uma. Item A. A massa é relacionada à quantidade de matéria existente no corpo e o peso é grandeza escalar. Olha lá, grifando. Peso é grandeza escalar, que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Verdadeiro ou falso? Então essa daí é falsa. Certo? Peso é grandeza vetorial. Tem direção e sentido, tá bom? Letra B. A massa é relacionada à inércia do corpo, ok. E peso é grandeza vetorial. Representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Essa daqui é a verdadeira, né? É bem de bola, tá? Vamos ver as outras alternativas. Na C, peso e massa são forças, falso. Massa é uma grandeza escalar, não vetorial, né? Então, a D também é falsa. E na E, peso e massa representam a mesma grandeza física. Também é falso. Peso e massa são coisas diferentes. Nunca se esqueça aí, né?
de que força resultante é massa vezes aceleração, portanto, peso é massa vezes gravidade. São coisas diferentes, tá? Então, peso é uma coisa, é uma grandeza vetorial, e massa é uma grandeza escalar, tá bom? Muito bem, então são 1 hora de vídeo aí. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje. Espero que você tenha entendido aí todos os assuntos, né? Esse questionário é uma recapitulação aí praticamente aí do primeiro semestre do primeiro ano aí do ensino médio, tá bom? Então, qualquer dúvida, problema, pode entrar em contato comigo, coloca nos comentários quais são os exercícios mais complicados, mais difíceis aí para que eu possa ver, tá? E é isso, então vejo você nos próximos vídeos, bons estudos e até lá!